Graça e paz. Vamos começar o nosso culto desta noite, agradecendo ao nosso Deus, culto desta noite, para podermos realmente ouvir a palavra do Senhor, ainda que nós não possamos estar juntos ainda, mas para agradecermos ao nosso Deus. É sempre importante cultuá-lo, é sempre importante buscá-lo em todo momento. Não é isso que nos diz a palavra que está em Jeremias, capítulo 29, que nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Que nessa noite nós possamos adorar ao nosso Deus, que nessa noite nós possamos buscá-lo com realmente intensidade no nosso coração, para que ele seja realmente adorado no nosso lar, adorado por todos nós, enquanto ainda não podemos estar juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós glorificamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua santa presença. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta noite, Pai. Que o Senhor, ó Deus, se derrame sobre nós, sobre cada lar que está ouvindo essa mensagem nesta noite, Pai. Que possa cultuar, ainda que no seu lar, cada um cultuando ao Senhor em todo o tempo. Que a tua igreja eleve ao Senhor nesta noite um louvor e adoração que o Senhor merece. Que a tua igreja, ó Deus, reunida em cada lar, esteja, ó Deus, pronta para adorar ao Senhor, bendizer o teu nome e glorificar a ti, Deus. Derrama da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, dizendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas, que Ele é soberano sobre todo o universo e que Ele tem todo o poder, um poder absoluto. Amém?
Glória a Deus, isso é muito bom, é maravilhoso louvar o Senhor e saber que Ele é tremendo e que Ele se importa conosco, que Ele realmente derrama o seu amor sobre as nossas vidas, que Ele realmente nos fortalece nos momentos difíceis, que Ele cuida da gente verdadeiramente. Então eu queria que você, nessa noite, fechasse seus olhos novamente, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, nesse momento, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, Pai. Esteja tocando as nossas vidas, esteja, Pai, em nome de Jesus, perdoando os nossos pecados, limpando-nos, ó Deus, de todo erro, de todo mal, Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor, trazendo cura e restauração àqueles que estão doentes, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus soberano, e é um Deus que pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. O Senhor pode curar aqueles que estão enfermos, principalmente nesse tempo tão difícil de pandemia. Queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor pela Tua bênção, ó Deus, já derramada sobre a nossa cidade, Pai. Mas que o Senhor também, Pai, continue a curar, a abençoar, a derramar, ó Deus, da Tua libertação sobre a vida, ó Deus, daqueles que se encontram presos pelos vícios ou pelos grilhões de Satanás, ó Deus. Traga libertação ao Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Cuida, Deus, do país, cuida, Senhor, da nossa cidade, dê sabedoria aos políticos. Pai, em nome de Jesus, faz com que o nosso país não sofra, Pai, mas que nós sejamos verdadeiramente abençoados por Ti. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, nessa noite, vamos partilhar da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o capítulo final do Evangelho de Marcos. Vamos lá, Marcos 16, eu vou ler a partir do versículo 15. Marcos 15 a 20 é o texto para nós nessa noite, que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Até aqui. Palavra abençoadora para as nossas vidas nessa noite. Não é? Durante esse tempo de quarentena, eu tenho meditado bastante a respeito de como é que nós temos sido igreja até esse momento e mais, como é que nós estaremos após essa pandemia. Todas as informações que nós temos, na verdade, não nos trazem nenhuma segurança, porque, na verdade, as pessoas não sabem ao certo como as coisas funcionam, o que é verdade ou não, e para piorar, infelizmente, nós estamos no meio de um furacão político nesses dias, onde o que se percebe é que aqueles que deveriam dirigir e agir pelo bem do povo, eles não estão mais preocupados, estão mais preocupados com os seus partidos políticos do que e também quem ganha com tudo isso. Mas e nós, como igreja? O que é que nós podemos fazer como igreja do Senhor? O que é que nós podemos fazer para sermos cada vez mais fiéis ao nosso Deus, mesmo em meio ao caos? Mesmo estando aqui nesse tempo, nesse momento, um momento muito difícil, um momento novo para todos nós. A resposta que nós temos nos vem através desse episódio aqui narrado no Evangelho de Marcos, no momento final de Jesus aqui na terra e em sua ordenança para a igreja. Esses versículos aqui nos mostram que em tempos de pandemia, ou seja, em qualquer outro tempo também, até que Jesus retorne, irmãos, é necessário que nós entendamos que nós temos a incumbência de pregarmos o Evangelho, temos a incumbência de vivermos esse Evangelho a todo custo e fazer de tudo para que na vida de cada cristão ele ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo
como a si mesmo, como a ele mesmo. Não é? Marcos, quando nós vemos aqui, acreditava que a igreja tinha certas tarefas que Jesus havia encarregado essa igreja. Essas tarefas continuam a ser o norte da igreja, continuam a ser a parte da nossa vida, porque nós é que somos igreja. Não é? Então, a primeira coisa que nós entendemos, a primeira tarefa que Marcos coloca aqui para nós, é que nós precisamos pregar o evangelho da salvação. Nós precisamos pregar porque a igreja tem essa tarefa, a tarefa de pregar. É dever da igreja, e isso quer dizer de cada cristão, contar a história das boas novas de Jesus àqueles que nunca ouviram. O dever do cristão é ser um arauto de Jesus Cristo, é o ser um anunciador desse evangelho transformador que muda as nossas vidas. E isso em tempo e fora de tempo, como diz Paulo, quando ele escreve a Timóteo, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Não importa se nós estamos nos reunindo na igreja nesse momento, mas o que importa realmente é se nós estamos anunciando o evangelho de Jesus. Essa ordenança, amados, independe do tempo, independe da geração, ou se nós estamos no templo, ou se nós estamos na nossa casa, ou se nós estamos aqui vivendo esse momento de pandemia ou não, isso não exime as nossas vidas de pregarmos o evangelho, de falarmos das bênçãos de Jesus e de sermos esse evangelho. Isso nos remete àquilo que nós devemos ser e que é aquilo que nós somos. Nós somos igreja, isso nos remete a sermos igreja. Ou como é que nós estamos sendo igreja nesse tempo, um tempo de reclusão? Como estamos aproveitando para semear a semente do evangelho? Como é que você tem aproveitado esse tempo? Nós precisamos aprender a usar o tempo que nós temos, não só para vermos a televisão, para passarmos um tempo em casa, às vezes já diante de tanto tempo arrumando confusão, não é? Ou às vezes brigando uns com os outros, por estarmos todos juntos em tanto tempo confinados, não é? Mas agora é usarmos o nosso tempo para falarmos de Jesus. Como é que você tem falado de Jesus? Porque nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão frágeis. Porque nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão precisando de uma palavra abençoadora, de uma palavra transformadora. E a própria palavra é o próprio Cristo, a palavra de Deus é o próprio Cristo, que pode mudar a vida das pessoas. E nós, como igreja, devemos ser agentes de bênção na vida dos outros, agentes de palavras que curam, de palavras que transbordam do amor de Cristo, de palavras que vão elevar a pessoa e tirá-la do medo, da ansiedade. E isso vai nos levar à segunda tarefa que Marcos nos apresenta dentro dessa palavra que nós lemos aqui, que é o final do Evangelho de Marcos. Porque a primeira tarefa é que a igreja deve pregar, a segunda tarefa é que a igreja ela tem uma tarefa curadora. Sabia disso? Nós devemos levar cura às pessoas. Nós vimos esse fato uma ou outra vez. O cristianismo ele tem que ver a ver com o corpo dos homens, e não só com o corpo, mas também com a mente. Jesus quis trazer saúde à mente e ao corpo, à alma e ao corpo, não é? Jesus, ele transformava tudo, e nós também, como discípulos de Cristo, devemos ser agentes curadores e não agentes do mal, que levam à dor, que levam à tristeza, que semeiam ódio, que semeiam discórdia, que semeiem brigas, não é? E maledicências. Nada disso. Nós devemos ser agentes curadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele curava as pessoas. Quando nós vemos a história de Jesus, Jesus curava as pessoas dos seus problemas físicos, mas elas também tinham a sua vida mudada, porque Jesus devolvia algo que só com uma vida realmente transformada nós encontramos, que é a dignidade de viver, não é? Jesus devolvia essa dignidade aos curados. Eles eram curados, mas eles eram também restaurados por inteiro, de corpo e alma. Então a igreja tem essa finalidade, não é? Nesse tempo agora
de Covid-19, as pessoas estão preocupadas já com o fator emocional, não é? A gente olha na televisão, as reportagens estão levando para isso porque as pessoas já estão reclusas há um bom tempo em casa e estão mais preocupadas principalmente, né, com as crianças. Até eu vi uma última reportagem sobre a Espanha, os casos da Espanha, e uma das prefeitas, se não me engano, de Barcelona, pedia, não é, para que o governo liberasse as crianças para brincarem, porque elas estavam já adoecendo, ficando tristes e amarguradas por estarem somente presas, não é? As pessoas vão adoecendo da alma, vão adoecendo. Quantas e quantas pessoas você não conhece que está doente da alma, com uma depressão profunda, com um medo grande, com uma ansiedade terrível? Como é que você tem sido um agente de cura na vida dessa pessoa? A gente vê muitas outras religiões trabalhando também incessantemente para levar paz às pessoas. Mas e nós, cristãos, que somos chamados a levar a cura para a alma das pessoas através do Evangelho? O que é que nós temos feito? O que é que você tem feito de concreto nesse aspecto? Como é que nós levamos cura? Nós levamos cura às pessoas através do Evangelho, compartilhando a palavra abençoadora de Deus com seus familiares. Você tem feito culto doméstico na sua casa, você e a sua família, você e seus filhos? Você tem buscado ler a palavra, tem buscado disseminar a palavra de Deus através das suas redes sociais? Você pode levar cura através de uma palavra de ânimo àqueles que estão desesperados nesse momento, aos que estão preocupados, porque todos nós estamos preocupados, mas muito mais preocupados estão aqueles que têm, por exemplo, pequenas empresas, estão aqueles que não têm emprego ou que, por causa dessa pandemia, perderam o emprego ou não sabem como vão ficar, estão de férias, mas não sabem se ao retornar terão seus empregos normalizados. Você pode e deve ser a cura de Jesus, buscando abençoar as vidas através da palavra de Deus e não disseminando fake news através da internet, porque isso adoece a alma. Nós temos tido tanto uma enxurrada de informações e às vezes informações tão negativas, tão complicadas, que muitas pessoas não veem uma saída para esse momento. Mas nós não podemos ser assim, nós precisamos levar a esperança, porque nós sabemos que há um Deus que governa esse mundo, há um Deus que pode transformar tudo e todos. E talvez esse momento seja um dos momentos preparados pelo próprio Deus para que haja transformação, para que haja uma prova do seu povo, para que sejam provados na fé realmente aqueles que buscam a Deus, para que chegue o grande dia a qual nós esperamos, que é a volta de Cristo, quando o reino de Deus será instaurado de uma vez por todas. Você deve ser a cura para a vida daqueles que se encontram perdidos. Você deve ser a cura através da palavra de Deus. Você pode também ser a cura de forma prática. De que forma? Levando, por exemplo, medicamento àqueles que não têm condições, àqueles que precisam, levando alimento para aqueles que precisam, para aqueles que estão já passando fome diante de toda essa escassez, né? Todo mundo esperando aí o dinheiro do governo, que foi dizendo que ia sair, mas muitas pessoas não receberam, acho que a grande maioria ainda não recebeu essa ajuda, não é? E há muitas pessoas esperando e já acabando os alimentos em casa. Você pode ser a cura, você pode ser um instrumento da bênção de Deus de forma prática, ajudando aqueles que precisam, ajudando aqueles que necessitam de alimentos. Isso é ser igreja, isso faz parte de ser igreja, isso faz parte da sua fé, porque uma fé sem obras é morta. Não é? Então, eu preciso mostrar a minha fé através das minhas obras também. Então, é uma forma de nós mostrarmos de quem nós somos, em quem nós acreditamos, mas de forma prática. Você pode, como igreja, ajudar aqueles que têm fome. Se nós, como igreja, todos juntos não pudermos fazer isso, nós podemos apoiar aqueles grupos que já estão fazendo isso, aqueles grupos que já estão abençoando outras vidas,
como, por exemplo, o pastor Abelardo, que tem um trabalho muito bonito, não é? E ele cuida das pessoas que estão em situação de rua e precisam de ajuda financeira para poderem comprar kits de higiene, para poderem dar alimento àqueles que estão na rua, não é? Morando na rua. Então, nós somos chamados, irmãos, a sermos a cura do nosso Deus na vida do nosso povo. Não é? A cura física e espiritual, não só a cura espiritual, não só a parte da igreja que é bonita, mas nós somos chamados a levarmos a cura física e espiritual, assim como Jesus foi, não é? Assim como ele fez com todos aqueles que encontraram com ele. Jesus curou cegos, aleijados, coxos, endemoniados. Sim, ele fez isso e deu essa incumbência quando nós lemos o texto. Em meu nome pegarão serpentes, não é? Vocês levarão cura àqueles que estão doentes. Tudo isso já aconteceu quando nós vamos lendo a palavra de Deus. O livro de Atos, esses sinais e maravilhas tiveram que acompanhar o início da igreja nesse aspecto. Isso foi crucial para o crescimento do Evangelho. Mas muito mais provada foi a fé, não nas curas e nas libertações, não nos milagres que ocorreram depois, ou falar de outras línguas. Não foi nada disso. O que fez com que o cristianismo crescesse foi a provação durante a perseguição, de quando eles eram atirados aos leões, de quando eles eram perseguidos, eles não esmoreciam e jamais negaram a sua fé em Jesus Cristo. Foi esse tipo de atitude que fez com que o Evangelho crescesse. Não só os milagres, não só as curas, mas principalmente a fé e a firmeza na fé. Não é? Não abandonar a fé, mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao risco de morte. Se eles tivessem que se encontrar em catacumbas, que fosse. Se eles não podiam falar e dizer quem eram, tudo bem, não tinha problema, não era por isso que a igreja havia esmorecido, não é por isso que a igreja deixou de existir, pelo contrário, ela se fortaleceu, ela cresceu, não houve domínio de nenhuma potestade, não houve domínio de nenhum outro governo, ou de governadores, ou de imperadores que fossem capazes de deter o avanço do Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estavam imbuídos da força de Deus, eles estavam imbuídos do amor e do poder de Deus sobre as suas vidas, porque eles sabiam que Deus estava com eles e porque eles entendiam o que era ser igreja desde o início, desde o começo. Nada abalava a fé deles. É esse tipo de conduta que nós devemos ter, muito mais do que ficar fazendo shows por aí, ou mostrando cura, ou algo assim. Nós devemos ser o Evangelho de forma prática, da palavra amiga, do ombro colocado para poder apoiar aquele que chora, daquele que se coloca para ajudar aquele que tem uma necessidade, verdadeiramente sem querer cobrar nada em troca ou se aproveitar das coisas como muitos fazem, até mesmo os políticos nesse tempo querem se aproveitar da situação. É preciso que nós sejamos a cura de Deus, é preciso que nós levemos a cura através do Evangelho e através de atitudes práticas, porque essa é uma das tarefas da igreja, não é? Nós somos chamados, não é? E talvez você, nesse momento, se pegue ouvindo essa mensagem agora, mas se perguntando para você mesmo nesse momento se você tem coragem para isso, não é? Você tem forças para isso, se você tem recursos para isso. Amados, a maravilha de Deus para nós é que nós devemos fazer todas essas coisas, não dependendo apenas das nossas forças, porque por vezes nós somos pequenos e fracos, porque por vezes nós, por nós mesmos, não conseguimos. Tudo isso porque nós somos chamados a ser uma igreja, não qualquer igreja, mas uma igreja de poder, uma igreja que transforma. Não é? Essa é a terceira tarefa que Marcos coloca aqui nesse capítulo final, não é? Sobre a igreja. A tarefa da igreja é ser uma igreja de poder, uma igreja de poder. Não é? Nós não precisamos tomar aqueles versículos totalmente literalmente, não é? Não precisamos acreditar que o cristão que tem que ter literalmente o poder de pegar em víboras venenosas, de beber líquidos venenosos sem correr perigo. Todos esses sinais já foram experimentados pelos apóstolos durante a expansão do cristianismo no primeiro século. E até porque a internet está cheia de documentário
de igrejas que têm esses costumes, e muitos dos membros já morreram picados aí pelas serpentes venenosas, muitos já morreram porque ingeriram veneno. Não é isso que Deus requer de nós, não foi isso que Deus quis que nós fizéssemos como igreja, mas que nós fôssemos agentes dele aqui na terra, do seu amor e da sua graça. Não é? No fundo, essa linguagem colocada aqui é a convicção de que o cristão está imbuído de um poder que enfrenta a vida, de um poder que é capaz de dar a ele forças que os outros não têm. Que os outros não têm e não podem ter, a menos que se rendam a Jesus. É preciso que você creia de todo o coração nesse poder de Deus sobre a sua vida, porque tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, provém do nosso Deus. A nós realmente só nos cabe nos render a esse Deus poderoso e pedirmos a Ele que nos use para a sua glória e para a manifestação do seu poder na vida de outras pessoas. Nós somos canais da bênção do Senhor, do poder de Deus derramado sobre nós, e Deus nos usa como canais de bênção para a vida dos outros, para transformar a vida dos outros através do poder de Deus, não nosso. Nós somos criaturas, irmãos. Nós somos servos. Deus é todo-poderoso. Deus Pai é aquele que cuida de todos e de tudo que existe e é soberano e tem todo o poder. Mas Ele nos usa dentro da sua obra, dentro do seu plano de salvação. Nós somos usados por Deus para levar o Evangelho às outras pessoas. E não um Evangelho qualquer, mas o Evangelho de poder que há em Cristo Jesus, numa vida rendida ao Senhor Jesus. A maneira como nós vivemos vai demonstrar de quem nós somos. A maneira como nós lidamos com essa pandemia é uma forma de nós mostrarmos o poder do Evangelho nas nossas vidas. Você tem estado ansioso? Você tem estado preocupado? Tem tido insônia? É preciso, amados, que nós mudemos a visão e que você, que tem sentido tudo isso, passe a realmente confiar no Senhor. Que você passe a depender realmente desse Deus com toda a fé. Confiar que Deus tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Esse é o poder de viver de forma diferente das demais pessoas. Mesmo passando por crises, por problemas, nós experimentamos da paz de Cristo, que excede todo entendimento. E se você não conseguiu experimentar da paz de Cristo, ou desse poder de Deus, talvez nesse tempo aqui, esse tempo de pandemia, seja para tratar a sua vida, seja para tratar você diante da fé que você tem em Deus. Talvez Deus esteja usando esse momento para tratar as nossas vidas, para nos mostrar como é que nós temos crido ou vivido para Ele realmente. Talvez seja o tempo para Deus curar o seu coração. Talvez esse momento seja o tempo de transformação verdadeira para a sua vida, te mostrando que você precisa confiar mais neste Deus de poder, nesse Deus que tem todo o poder. Não se desespere, mas creia de todo o seu coração, como Paulo mesmo nos diz, né? Por isso, por amor de Cristo, regozijemo-nos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Creia, porque a ascensão de Jesus Cristo, como nós vemos aqui no texto de Marcos, ela nos deixa uma promessa. É uma tarefa da igreja, mas é uma promessa que eu e você precisamos crer. A igreja nunca seria deixada sozinha para trabalhar na realização da sua obra. Nós não estamos sós. Deus está conosco, porque Cristo sempre opera com ela, com a igreja, opera na igreja e por meio da igreja. Não é? Olha, se nós lermos aqui o versículo 20 novamente, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Não é? Então aqui depois é fácil de entender isso, não estava presente realmente Jesus mais ali com eles, porque o versículo 19 diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus
foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 19. O 20 vai nos dizer isso. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Cristo não abandonou o seu povo porque subiu aos céus, mas estava ali presente. O Espírito Santo de Deus é o agente transformador e é o agente que permanece com a sua igreja, forjando a igreja, transformando a igreja e levando essa igreja até o fim da sua jornada com Cristo, até que nós estejamos totalmente preparados para o momento do nosso encontro com Jesus Cristo. O Senhor da igreja está ainda nela e ainda é o Senhor que tem todo o poder. É assim que termina o Evangelho de Marcos, mostrando que nós não estamos sós nesse mundo, mostrando que nós podemos confiar de todo o coração em Jesus, que nós podemos confiar que Ele está ao nosso lado e que Ele cuida de nós. E é assim que termina esse Evangelho, com a mensagem que William Barclay, não é, que é um teólogo, diz assim, termina a mensagem assim: a vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou. A vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou. É isso que nós devemos buscar. Uma vida vivida na presença de Deus. Não importa qual seja a situação que nós estejamos passando. Não importa se agora a pandemia, tudo isso já estava previsto que aconteceria, amados. Doenças, guerras, terremotos. Jesus já havia predito tudo isso, bem antes de Apocalipse. Né? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós podemos ver quando Jesus fala sobre o fim dos tempos. Essas coisas já iriam acontecer. Essas coisas mostram que nós estamos aqui de passagem esperando a volta do nosso Senhor. Mas há uma promessa de que mesmo nesse tempo complicado, em tempos difíceis, Deus nos prometeu que estaria conosco, que estaria com a sua igreja, ajudando em todos os momentos e principalmente fortalecendo e dando poder para pregar o Evangelho do Senhor, para que aqueles que são chamados por Deus possam ouvir a sua mensagem e possam ser tocados pelo Espírito Santo para o arrependimento, para o perdão dos pecados, para a conversão de vida e para uma vida transformada e nova vida em Cristo Jesus. Que eu e você possamos ser a cura de Deus. Que eu e você possamos ser uma igreja verdadeira do Senhor em meio ao caos que nós temos vivido. Que Deus abençoe sua vida para que você realmente seja um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Busque a Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração e peça para Ele transformar a sua vida. Peça para Ele tirar todo o medo de você falar do Evangelho. E principalmente, seja o Evangelho de forma prática na vida de outras pessoas. Vamos orar? Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos pela Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, Deus. Que o Senhor realmente nos leve a sermos uma igreja verdadeira do Senhor que cumpra as suas tarefas. Pai, ajuda-nos a ser instrumentos do Senhor na vida dos outros, a sermos instrumentos da sua bênção, instrumentos de cura e de transformação através da sua palavra. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa cada pessoa que está escutando essa palavra, Senhor. Venha de encontro ao seu coração. Retire dela todo medo, ansiedade. Retire dela toda preocupação. E derrama, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos encerrar então o nosso culto. Vamos dar a bênção. Que o vento sempre sopre nas suas costas, impulsionando-o para frente, avante. Que o sol sempre brilhe no seu rosto, iluminando seus passos e trazendo luz, esperança e alegria de viver na sua vida, algumas vezes difícil. Que as chuvas sempre caiam nos seus campos e até que nos encontremos de novo, que Deus o tenha suave
e seguro na palma das suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe, amados.